Boa tarde a todos. Boa tarde. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam irradiando os nossos corações e mais uma linda oportunidade que nos é apresentada em nossa vida. Vida esta em que sabemos que está e vive e vivemos a vida de Deus, na vida do Eterno, que é o Pai. E nós, como filhos pequeninos ainda, vivendo o aprendizado, dentro da humildade, dentro do querer, sabendo que somos humildes servidores, aqui estamos para continuar o nosso trabalho. Nosso trabalho não se dá somente quando adentramos ou pegamos passes, ou quando estamos recebendo auxílio dos médicos espirituais. Nosso trabalho se dá na nossa conduta, na nossa melhora interior, nossa consciência. Mudarmos realmente a cada dia, mudarmos a cada oportunidade. Temos um amigo querido, como José de Mococa, esse Espírito maravilhoso divino, que nos é de longa data amigo nosso, e que nos traz e nos tira das dificuldades do dia a dia, é somente ser gratos. Ser gratos e termos gratidão é o primeiro passo para alcançarmos a felicidade. É o primeiro passo para alcançarmos realmente o que precisamos. E para sermos gratos, precisamos sermos humildes. E para sermos humildes, precisamos amar. Ninguém é humilde sem o amor. Não podemos trazer nenhuma virtude sem o amor. Pois só o amor é capaz de cobrir a multidão de todos os nossos pecados. Todas as vicissitudes do mundo ainda que vivemos serão apagadas. Mas para ser apagadas, precisamos nós todos evoluirmos como coletivo. Ninguém vai à frente. Todos nós vamos juntos. Pois, se Jesus assim o mostrou, quando volveu à terra, esteve entre nós, foi na verdade crucificado, foi levado ao Calvário, crucificado, renunciou o seu corpo de matéria para que estivesse então seu Espírito resplandecendo para a luz. Nós então, na nossa pequenez, na nossa somos ainda pequeninos demais para estarmos entendendo a glorificação do Mestre. É dedicarmos, amarmos e querermos ser melhor. E vamos ser, viu, filhos? Quer queiramos ou não, como dizia o José Sola, estaremos alcançando a felicidade. Estaremos alcançando o que precisamos. Pois o que precisamos? É simples. Precisamos um dos outros para que aprendamos a precisar de Jesus e para que possamos a precisar de Deus. Bom, filhos, que assim seja. Hoje quem vai palestrar para a gente vai ser a nossa irmã Eliane. A nossa irmã Eliane vai nos passar a palavra, nos passar a palestra, a prédica cheia de teoria, cheia de movimento, cheia de prática, né? E estas práticas que ela vai nos passar vai ser através do recomeçar. Então vamos recomeçar, tá bom, filho? Vamos recomeçar aquilo que nós nunca deveríamos ter terminado, né? Que Deus abençoe, que Jesus nos esteja envolvendo. Vai em paz. Boa tarde a todos. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, tenham começado bem o ano, né? O ano também não é só um calendário, né? A gente percebe que não é só uma viradinha de folhinha, né? Antigamente todo mundo tinha folhinha, mas não é só uma arrasta para o lado do calendário do ano passado, do celular, é o dia a dia, né? É o nosso recomeço. Por isso que eu me veio muito assim, quando eu venho fazer aqui uma palestra, venho aqui fazer um contato com vocês, trocar uma ideia, passar uma inspiração, a gente fica com aqui uma frase na cabeça, né? Fica assim, ai, gente, o que será a palestra? O que será que eu vou falar? E aquela frase não sai da nossa cabeça e a gente ignora, tenta pensar outras coisas e a hora que vê, aquilo vem novamente. Assim, e para mim, desde que a Sandra me convidou para fazer a palestra, tem um trecho de uma musiquinha que eu vou acabar citando aqui também, que não é uma música evangélica, não é uma música cristã, não é uma música gospel, é uma música moderna, de jovem, que aqui algumas pessoas devem conhecer, a banda do Charlie Brown Jr., que é uma banda nova, uma banda moderna, e fala umas frases, a música é só os loucos sabem, mas ele fala muito, e a primeira frase dessa música é: vou recomeçar, vou aprender com vocês, agora eu sei exatamente o que eu vou fazer. Então essa frase, essa música ficou na minha cabeça vários dias, então assim,
recomeçar, posso contar com vocês. Então, essa foi a minha inspiração para essa palestra. Óbvio que eu não vou ficar falando só da música. Eu peguei também o livro Pão Nosso, que para mim é um livro de cabeceira, psicografado por Emmanuel, que ele traz várias lições. Então aqui eu vou comentar um pouquinho com vocês, vou falar sobre essa parte de começo de ano, né, que a gente pensa, oportunidade de recomeços. Mais pra frente para ver o que eu estou passando ali, o que vocês estão vendo. Então a gente percebe assim, nós seres aqui encarnados, qual que é a nossa principal função, né, que a gente veio aqui? Recomeçar, tentar mais uma vez. Tentar de novo, tentarmos sermos melhores. Então, é um convite, a reencarnação é uma oportunidade e um convite para recomeçarmos. Então, quem nunca aqui, né, desejou, depois de um erro, teve a consciência de um erro, uma perda, ou quando mudou, quando a vida mudou, tudo ficou diferente e ainda a gente tenta acompanhar e fazer alguma coisa diferente. O nosso dia a dia, assim, ontem tem até uma frase de Santo, uma lição, uma frase, não vou saber a frase exata, de Santo Agostinho que fala: todos os dias eu rezo para que eu seja melhor amanhã do que eu fui hoje. Então hoje eu não fui perfeito, eu não fui bom, não consegui fazer o meu melhor, amanhã eu tenho que de novo. E aí quando eu acordo e faço a minha prece, eu faço a minha prece. Hoje eu vou tentar ser melhor que ontem. É o nosso recomeço diário. Tá? Então a música, né, do Charlie Brown. Então Deus nos deu a oportunidade, Ele nunca desistiu de nós. Ele sempre esteve com a gente. O amor divino é infinito, é paciente. Sempre é um caminho, a vida não é um beco seco, sem saída. Ninguém começa sozinho, contamos uns com os outros. E daí é a parte da música que fala também, né? Eu posso contar com vocês. Então, assim, os erros do passado, as perdas, escolhas que não deram certo, o cansaço emocional nos faz padecer a cada dia. Mas existe um amanhã. Nós somos cristãos, nós somos aqui, seguimos o Evangelho do Cristo, e o Cristo nos dá várias lições de que existe um recomeço, existe oportunidade de fazermos um dia diferente. Recomeçar não é esquecer o passado, é aprender com ele. O ser humano precisa de apoio para recomeçar. Hoje, assim, as pessoas, existe muita solidão, né? As pessoas têm muita depressão, se sentem muito sozinhos, tem um isolamento. Depois da pandemia, acho que principalmente, as pessoas se isolaram um pouco, ficaram mais introspectivas, dentro de suas mentes, dentro de suas casas. Houve um afastamento social, é fato, existem estudos que comprovam isso, que as pessoas estão se sentindo mais sozinhas. Não existe tanta união social, não existe tanta gente indo nas casas das pessoas, ainda isso não voltou como era antigamente. Então, a mente das pessoas, que é o maior, a maior prisão, né, das pessoas, onde as pessoas se fecham mais, onde as pessoas se isolam mais. E às vezes isso causa essa chamada depressão por achar que está sozinho. E aí a gente está aqui para conversar e mostrar também que não estamos sozinhos. Aqui o Evangelho traz o tempo todo esse socorro que a gente precisa, de não estarmos sozinhos nunca. E sempre precisamos de alguém. Sempre precisamos de ter o apoio de alguém. E essa pessoa pode estar ao nosso lado fisicamente, encarnado ou desencarnado. E o maior desencarnado que a gente pode contar sempre, o Rafael até comentou no começo, que assim, José de Mococa está sempre conosco. Estamos aqui contando com José de Mococa, por nos dar o apoio e nos dar essa casa maravilhosa para estudarmos. Estamos sozinhos? Viemos aqui com os nossos próprios pés, mas com a segurança, com a certeza, inconsciente que seja, que não viemos sozinhos. Trouxemos nossos mentores, nossos protetores, trouxemos amigos que nos acompanham, que vêm com nós buscar o consolo aqui também desencarnados.
Pode ser que fisicamente viemos sozinhos, mas nunca estaremos sozinhos espiritualmente. Temos o Consolador prometido, temos o Evangelho que nos consola no dia a dia, e a gente nunca está sozinho. A gente tem que começar a ter essa certeza. Eu nasci no ventre da minha mãe, e ela depois, ela se desligou de mim, eu fiquei com a sensação de solidão, de repente, né? Aquela desprendi, agora sou eu tenho que respirar sozinho, o alimento que entra na minha boca é para o meu sustento. Então, eu estou fisicamente independente para cuidar do meu espírito e da minha evolução. É um recomeço, o nascimento, cada nascimento que a gente tem, né, que a gente sabe que não é só essa existência, são recomeços. O recomeço é a regra da vida, né? É porque a gente começa a oportunidade, a reencarnação, né? Não tem como não recomeçar. O dia não é infinito, né? Um dia são 24 horas por isso, para a gente ter essa sensação de noite, de descanso, de acordar amanhã, de podermos sermos melhores. Poxa vida, eu agi diferente com aquela pessoa, eu tenho a chance de me redimir. Se não for nessa vida, será na próxima. Né? Só tá aí tantas oportunidades que a gente tem de recomeçar e reconciliar com outras pessoas. Ninguém aqui está por acaso. Né? Isso sabemos que não existe o acaso. Então a gente não veio aqui à toa. As pessoas do nosso convívio não são à toa. As pessoas, os nossos pais, os nossos familiares, as pessoas com quem compartilha o Evangelho, compartilha o banquete divino, né, como diz, que a gente recebe de palavras do Evangelho, não é sozinho. Né? A gente tem esse momento de compartilhar. Provavelmente já nos encontramos em outros viveres, em outras oportunidades de busca do conhecimento. E aqui estamos novamente recomeçando, reaprendendo. Talvez eu não tenha buscado isso lá, mas vocês aqui tenham ido e tenham tido uma consciência de aprendizado. E hoje vocês estão aqui novamente, tentando se melhorar. Estamos, né? Tentando nos melhorar. Um pouquinho, gradativamente. Ninguém muda de um dia para o outro. Não é numa vida que a gente vai reparar todos os nossos erros, como não é num dia ou numa semana, num mês. E temos aí a lei da causa e efeito, que não é punição. A gente fala assim, então eu vou estar pagando meus erros. Hoje eu estou aqui para recomeçar porque eu errei, eu vou ter que pagar um erro. A gente sabe que ninguém paga nada, né? Minha mãe que dizia, ela falou assim, eu não quero, minha mãe não é espírita, ela falou assim, esse negócio de pagar, que vocês ficam falando, eu quero pagar à vista, esse negócio de pagar a prestação em várias vidas, eu não quero pode boleto, eu quero pagar à vista. Então não existe pagar à vista, né? A gente paga em crédito mesmo. Então a gente tem um boleto aí, tem uns boletos de 60 meses, né? Igual aqueles crediário, que assim, a gente tem várias vidas aí a pagar, a gente tem um crediário grande, uma conta grande aí para pagar um boleto que a gente pretende seguir, né? Às vezes não tem aquela coisa de pagar o último para regredir um pouquinho, para diminuir os juros. Então a gente tenta, né, diminuir esses juros. Então a nossa missão, acho que é diminuir os juros, não ficar reparcelando esse boleto a cada dia. Então vamos recomeçar sem reparcelar as nossas dívidas, né? Então recomeçar é um sinal de consciência desperta. Quando eu entro lá na minha fila de reencarnação, eu não vou forçar. Geralmente é porque eu quero, né? Então assim, eu quero pagar o meu boleto, eu quero quitar minha dívida. Então assim, é um estado de consciência. Nós tivemos consciência, é aquela coisa assim, né? Que os filhos falam, né? Eu pedi para nascer, pediu. Você pediu, foi tudo combinado. Então assim, você pediu, a gente pede porque a gente quer reparar. Então a gente pede para se melhorar. A gente quer, a gente busca. O que adianta ficar estagnado, né? Com aquele boleto ali e ficar acomodado? Alguns espíritos ainda não têm essa consciência, mas quando eles despertam para essa consciência, eles querem recomeçar, quitar essa dívida. Não adianta ser afobado que a gente não paga 60 parcelas, 51, né? Se não é Getúlio, ninguém é Getúlio Vargas, mas não seria, que paga 55. Mas a gente quer fazer o melhor hoje.
eu trouxe aqui para vocês o exemplo que a gente fala tanto de sermos agraciados por Jesus, né? A oportunidade de renascimento, a oportunidade de perdão. E aí, nas minhas buscas por algum exemplo trazido como eu falei, pelo livro Pão Nosso ali, eu falei assim, deixa eu ver o que assim, eu abro e falo assim, tem que vir uma lição. Sempre a espiritualidade me mostra uma lição que a gente pode compartilhar. E às vezes eu faço isso com as crianças, até a Leve trabalha aqui com a gente, com as crianças à tarde. Ela falou assim, Eli, você preparou a aula? Eu falei, não, mas peguei esse livro aqui, a espiritualidade vai me ajudar. Geralmente ajuda, senão às vezes eles me dão um bem feito, agora você se vira, vai ter que criar. Mas geralmente a gente consegue, pedindo com a espiritualidade, uma força, uma inspiração, eles sempre nos dão. E assim, nosso dia a dia. Eu aconselho, quem não tem, que tenha um livro dessa coleção Fonte Viva, do Chico Xavier, que é psicografado por Emmanuel, que sempre tem boas lições, curtas e que de muita validade no nosso dia a dia. E essa lição fala do filho pródigo, que acho que todo mundo aqui deve conhecer, quem não conhece sabe que é um filho que pediu a herança do pai, caiu no mundo, gastou tudo, ficou na pobreza, depois voltou o pai, me acolhe de novo, o pai acolheu, o irmão que já estava ali trabalhando há tanto tempo, falou, espera, não resumo bem tudo, tá gente? Espera, por que ele pode e eu não? Ele falou assim, temos que ficar felizes, vamos fazer um banquete para esse filho que se perdeu e voltou. Então Jesus faz o mesmo. Então por isso que eu trouxe aqui essa lição. E eu vou ler para vocês bem rapidinho, que é o que o Pão Nosso fala sobre os filhos pródigos. Que eu acho que daí Emmanuel vai explicar bem melhor do que eu com as minhas palavras. Filhos pródigos é a lição 24 do Pão Nosso. E caindo em si disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Lucas capítulo 5, versículo 17. Tem no Evangelho e tem em vários lugares, vocês encontram na internet, né? Hoje a gente encontra, se quiser buscar, a gente busca lá também para conhecer a história inteirinha. Emmanuel fala, né? Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. Que somos nós, né? A gente sempre quer rico, quer melhor, a gente quer começar bem. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Que a gente entende que assim, o Emmanuel traz pra gente, não é só o filho de abundância de dinheiro. Às vezes é de poder, quem nasce num berço farto, quem nasce em algumas condições um pouco melhores que os outros, às vezes sai por aí fazendo devaneios. Grandes cientistas da Terra são, que eles começam a citar, grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das condições de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Então, assim, a gente sabe que os intelectuais, as pessoas providas assim, de poder, ou então filósofos, ou algumas pessoas com acesso a mais conhecimento ou tecnologias, ao invés de eles usarem para o bem, para ajudar a humanidade, tiver essa oportunidade, que eles fazem? Muitas vezes eles desviam essa inteligência para outro caminho. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos da verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade. Distante da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Eu acho essa parte, inclusive, bem oportuna e interessante a gente relembrar, né? Quantos
que as pessoas que Deus colocou confiança, colocou créditos em acreditar que essa pessoa viria recomeçar, tentar uma nova fase, tentar fazer coisas diferentes, e eles se pegam tendo essa oportunidade caindo na inutilidade, desperdiçando a chance de recomeçar melhor. E aí eles falam: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Porque alguns pequeninos, a gente fala, né? Alguns pequeninos, vinde a mim os pequeninos que são grandes de coração. Às vezes as pessoas não são mais humildes e agem mais. Então a gente sempre fala, que a gente sempre traz os exemplos. O espírita que vem na casa, toma passe e leva a cesta, ele não acabou a missão. Ele tem o dia a dia para comprovar o que aprendeu a sua vida, o que aprendeu para viver, o que tirou de ensino, de aprendizado das palavras do Evangelho, o que a gente leva no nosso dia a dia. Então, assim, os trabalhadores pequeninos, que são aqueles que de pouquinho em pouquinho fazem, sem esbanjamento, sem assim fazer, hoje eu faço muito, amanhã eu faço tudo ao contrário. Então, aqueles que fazem de pouquinho em pouquinho, as formiguinhas, somos formiguinhas, né? Buscando ali pagar nosso boletinho, a gente de pouquinho em pouquinho, a gente faz e tem a consciência tranquila. Enquanto a fome e a de paz me tortura o espírito, que são aqueles que tiveram tantas oportunidades que são inúteis, que no dia a dia se pregam perdendo tempo com inutilidades. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta, que são essas questões de que o que eu vim aqui recomeçar, por isso que eu trouxe essa lição. Eu vim aqui, tive essa oportunidade de recomeço, eu tive essa oportunidade de nova vida, de convivência com todos vocês. Eu poderia desperdiçar o meu dia, ter um dia inútil, pensando besteira, falando besteira. Não, digamos que não é errado a gente ter um convívio com outras pessoas, passear, olhar a internet. Não vamos dizer que isso tudo é 100% inútil, mas tirar um tempo, uma hora que a gente fica dentro da casa espírita, absorvendo o conhecimento, tomando o passe que é maravilhoso e divino, que a gente sabe que nos reenergiza, nos fortalece, e manter essa semente de conhecimento, não só para mim, mas irradiar no meu campo mental esses conhecimentos, o quanto isso vai me fortalecer no meu dia a dia e me deixar mais tranquila à noite, do que eu passar dias e dias, meses e meses na inutilidade, sem servir e sem aprender. Então a lição do filho pródigo ensina que o filho erra, ele quer viver do jeito dele. Isso representa todos nós, quando nos afastamos do bem. Ele representa a consciência, ele sofre, reflete, decide voltar. E um destaque importante: o recomeço começa dentro. Ele quis pegar a herança do pai, o pai deu. Assim como a gente pede oportunidade para Deus, Deus nos dá, conforme a nossa... Ele acredita que possamos nos virar com aquilo, ele nos dá. O que a gente faz? Desperdiça a oportunidade. E aí a gente vai fazer o quê? Pedir socorro para o pai de novo. Me ajuda, me deixa começar de novo. E o que Deus faz? Ele vira as costas? Ele nunca nos vira as costas. Ele nos deixa recomeçar. E aí o pai não cobra. Quando o pai do filho pródigo recebeu o filho de volta, pobre, faminto, cheio de doença, ele não cobrou, ele não questionou. Ele recebeu de braços abertos o filho e ainda fez uma festa e vestiu no dele. Falou assim: o pai não cobra, ele não humilha, ele abraça e acolhe. Então, é este acolhimento que é essa imagem de Deus para nós, que é essa consciência de que a gente errou. E assim, não é porque a gente sempre vai saber, isso é uma coisa que é importante a gente sempre também ter em mente. Falar assim: eu vou errar, mas depois Deus vai me dar uma nova oportunidade. Eu vou ter uma nova oportunidade, eu vou nascer de novo, eu peço perdão e Ele vai me acolher de volta.
que a gente faz com o pai da gente, né? O pai aqui encarnado, a gente é pronta, né? Fala assim, ele vai me bater, mas eu fico de castigo, depois eu saio do castigo e faço tudo de novo. Só que, e meus créditos, e minha consciência, como é que vai ser a minha evolução? Eu vou me tornar quem eu vou me tornar? Errando e errando. Sabendo que eu no erro eu erro, sou acolhido. Eu erro, sou acolhido. Ou eu erro, caí em algum momento de tentação, desvios, eu errei, mas eu tenho a chance de recomeçar. E que a gente aproveite sempre essas chances de recomeço para melhorar, não para recomeçar do mesmo jeito. Até um dos momentos também que eu escolhi esse recomeçar, a semana passada eu fui na loja de material de construção, meu primo tem aqui no bairro, e o sócio dele falou assim, tudo bem, feliz ano novo, né, como passou? Eu não entendo porque as pessoas ficam perguntando como passou. Não mudou em nada. O que mudou? Eu tenho conta para pagar do mesmo jeito. Meus impostos, tudo começou de novo, é tudo a mesma coisa, não mudou nada. Que mania que as pessoas têm que pensar como passou. O que eu passei? Não passei nada. Qual que é a diferença se eu passei, se eu não passei, se eu dormi, se eu comi? Se eu comer, todo mundo fica comendo. Então, assim, eu falei assim, poxa, que estado de consciência que ele tem de não aproveitar o momento de recomeçar. Assim, é um recomeço. É o estado, é o momento da gente recomeçar diferente. Quando a gente vira o ano, né, e fala assim, muda alguma coisa, o boleto, a prestação, o aluguel vai mudar? Vai aumentar, né? A gente sabe que vai aumentar, porque os impostos aumentam. A gente vai saber que vai aumentar, que a gente vai ter que trabalhar mais, mas é uma oportunidade que a gente vira o calendário e fala assim, esse ano eu vou melhorar. Então tem gente que pula 7 ondinhas, coloca verde, esse ano eu quero amor, esse ano eu quero dinheiro, esse ano eu quero não sei o que lá. Então assim, é uma oportunidade da gente recomeçar. Fala assim, eu quero fazer melhor que o ano passado. Ninguém pensa, vira o ano, fala assim, esse ano vai ser a mesma coisa, igual esse amigo, amigo do meu primo lá, enfim. Fala assim, ninguém espera, né, sei lá. Algumas pessoas acabam sendo como ele. Fala assim, tanto faz, tanto fez, sem recomeçar nada, é tudo a mesma coisa, só mudou o calendário, não faz nenhuma diferença, tudo a mesma coisa. Então assim, mas será que isso faz bem para mim, para o meu espírito? E a nova chance de recomeçar, de melhorar, de aprender, de sermos melhores. Virou um ano, será que eu posso começar? Esse ano eu terei a chance de estudar? Eu fiz matrícula num curso a semana passada, eu falei, eu vou fazer esse ano, acredito que vai dar para fazer um curso, eu vou fazer um curso. Então a gente coloca meta de melhoria. A gente não vira o ano e fala assim, esse ano eu quero ficar mais bonita. Esse ano eu não quero aprender nada, não quero conversar com ninguém, quero ficar para trás. A gente quer melhoria, a gente quer ficar melhor. Eu quero aprender uma receita, eu quero ir num lugar novo, eu quero viajar. Esse ano eu vou visitar minha tia do interior, eu vou ver não sei quem lá. Eu faço programas, projetos para melhorar a cada dia. E aí a gente volta lá que a consciência, ela desperta, ela é um momento de reflexão, né? Ninguém muda porque foi punido. Mudamos quando compreendemos a lição. Então assim, a gente, aqui até eu trouxe também para a gente lembrar, quando Jesus falou para a mulher da vida, né? Que todo mundo queria apedrejar, falou assim, você está errado. Eu falei, Jesus, apedreja ela, você não tem que punir ela. O que ele falou? Ninguém é salvo de pecados. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, mulher. Vá e não pequeis mais. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de vir, de recomeçar, o que ele fala? Vai e não erra mais. A gente erra, né? E aí a gente tem essa reflexão, eu errei, e essa consciência, fiz tudo errado, ontem não foi bom, aquela lição do Santo Agostinho, e hoje eu vou ser melhor. Tenho momentos de análise, de consciência, de parar com os meus tic-teco e falar, olha, você errou ali, você me conduziu por um caminho errado, eu vou melhorar hoje. E aí conversar às vezes eu falo com as crianças, né, que sempre tem um anjinho do bem, igual do pica-pau, né? Na nossa época tinha o pica-pau, o Tom Jerry, tem um anjinho do bem e um anjinho do mal, faz isso, faz aquilo. E aí eu falo com as crianças, são os espíritos que andam com a gente. E aí quem a gente vai ouvir? O do bem ou do mal? A
gente vai ter a consciência de fazer a coisa certa ou a gente vai ter a consciência de fazer, nos desviar dos nossos caminhos, do nosso propósito que a gente escolheu lá atrás de sermos melhores. Ah, eu fiz inscrição no curso, chega lá no meio do ano, não quero fazer o curso nada, explodo e falo, não quero fazer nada e deixo pra lá. Então assim, é sermos persistentes a cada dia. O recomeço sempre começa no momento em que paramos e pensamos sobre nossas escolhas. Vale a pena recomeçar. Às vezes a gente vê muito na internet, às vezes aparecem ali, né? As pessoas que estão ali solteiras, ou então já tiveram um relacionamento tóxico, não vale voltar para aquele relacionamento, não vale recomeçar. É óbvio que a gente não quer voltar com uma situação que a gente sofra, uma situação que não é saudável, mas a gente tem que ter a consciência do perdão, de tirar a lição e nos aproveitar daquela consciência de lição e fazermos melhores. A gente sabe que relacionamentos tóxicos não são mais para nós. A gente tem que saber escolher com quem andar, saber escolher o que estudar, saber escolher aonde frequentar. Jesus não nos nega o erro, mas não aprisiona ninguém ao erro. A gente não é preso aos nossos erros. Jesus oferece perdão em vez de condenação, que é o caso da mulher adúltera, né? Encorajando a pessoa a viver uma vida transformada e digna, com uma nova identidade em Cristo. Deus não pergunta onde estivemos, né? Que é a causa do filho, ele cobra explicações, não humilha e abraça. Deus nos pergunta, por que você errou? Ele não nos pergunta por que você errou, ele nos pergunta, você quer tentar de novo? Ele não fica mexendo no nosso passado. Você fez, você tem a consciência de que você errou, mas você quer tentar fazer de novo? Quantas vezes foram possíveis? É o 70 vezes 7, eu falo, quando eu estava no meio dessa parte, eu falei assim, são 70 vezes 7, né? Quantas vezes a gente tem que tentar até acertar? Quantas vezes a gente tem que vir a esse planeta até acertar e sentir que estamos melhorando? Aqui foi o que eu falei, né? Não é um convite à mudança. Siga em frente, agora vai ser diferente. E a gente tem um recomeço diário. Recomeçar não é algo grandioso sempre. Recomeçar é um dia melhor que ontem, uma escolha diferente, uma resposta mais calma, é escolher onde frequentar, né? O recomeço espiritual acontece no agora. Então, não é amanhã que eu vou mudar o meu espírito, a minha consciência. É um trabalho de uma vida. Então, assim, as nossas vicissitudes trazidas de outras vidas não se mudam de um dia para o outro. É um trabalho diário. E é isso, a gente tem que começar diariamente a mudar. A gente não tem que esperar, segunda-feira eu faço o evangelho. Semana que vem eu vou começar a fazer o evangelho no lar. Semana que vem, né? Toda segunda-feira eu vou na academia, segunda-feira eu vou fazer uma prece, segunda-feira eu vou visitar um amigo, segunda-feira eu vou na casa espírita. Então, semana que vem. A gente não deixa nada para semana que vem. A gente tem que ter consciência e começar hoje. Nossa mudança espiritual, nosso boleto nos cobra a pagar hoje, né? Não estou falando de pagar dívidas, assim, mas levando aquele exemplo da minha mãe lá de pagar. E aí a gente lembra da música, né? E aí eu volto lá na musiquinha do Charlie Brown, que ele fala: é bom recomeçar com poder contar com vocês. Deixa eu ver essa parte aqui, então. O recomeço é diário, recomeçar não é algo distante, não depende do ano virar ou de tudo estar resolvido. Às vezes a gente tem que recomeçar no problema. O problema está ali, a gente insiste no erro, a gente vai continuar? Não, a gente vai fazer diferente. Mesmo, assim, eu preciso fazer diferente para que isso mude. Se eu estou fazendo o erro, está sendo contínuo, eu mudo a minha atitude. E aí entra no espiritismo, que a gente sempre fala, que o Rafael até falou assim, o Rafael, a hora que falou ali no começo, por exemplo, já falou praticamente tudo que eu ia falar, desenrolar aqui em 40 minutos.
é a nossa reforma íntima, o que a gente busca de reforma íntima, né? Nos reformando intimamente, que é aquela reforma interior, que é a tomada de consciência interior. Enquanto não tomamos consciência do que estamos fazendo errado, não existe mudança. Então, assim, eu tomo consciência, eu vou ao meu pai e peço uma nova chance. Eu tomo consciência de que eu estou fazendo erro, eu peço para recomeçar. E recomeço diferente de ontem. Eu não vou insistir no erro porque eu não vou mudar. Então, e não é para esperar assim, a segunda-feira, né? Vamos fazer hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de não brigar com o vizinho, de não xingar o cachorro que latiu, que não para de latir do vizinho. Na casa espírita, eu tenho um convite diário para fazer alguma coisa, eu faço. Não vou esperar a semana que vem. Então, a gente falar com o paciente, pela paciência, escolher palavras gentis hoje a falar com as pessoas, responder com calma, não repetir com agressividade, fazer o bem, agir com amor agora. Foi aquela palestra, inclusive, não sei quem estava aqui, que a gente acabou fazendo com as crianças, também no final do ano, a Tabaleia e eu, e a gente falar de amor e caridade em ação. Então, quando a gente fala em amor, amor é atitude. Evolução espiritual, recomeçar, é atitude. E é no agora. Então, até na música do Charlie Brown fala ali, né? Dias de luta, dias de glória. Nem todo dia será fácil, mas todo dia pode ser digno de sermos melhores. O caminho da evolução espiritual. Errar não nos desqualifica como espíritos. O que nos prejudica é permanecer no erro sem vontade de mudar. Então, quando a gente insiste no erro e aquele não fazer diferente, vamos, sabe? Não ter atitude. A gente precisa, infelizmente, né? Quando a gente erra, o erro até é saudável. A gente fala assim, errar é saudável. Que aí a gente percebe o que não fazer para melhorar. O erro não nos define, mas a falta de vontade de mudar nos estaciona. E a lei da aprendizagem, a lei da causa e efeito não pune, mas educa. Ela nos mostra o que precisamos aprender. Então, assim, no dia a dia que a gente errou, amanhã faz melhor. Então, o erro nos mostra, ter a consciência do erro nos mostra onde melhorar. Aí a linguagem do recomeço, que daí eu volto lá na musiquinha do Charlie Brown, que fala, vou recomeçar, poder contar com vocês. Eu vou ler rapidinho aqui a música, que acho que ainda dá tempo do Rafael Barney expulsar, que não vou cantar, óbvio, mas a letra da música fala assim, né? Agora eu sei exatamente o que fazer, bom recomeçar, poder contar com vocês, pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Essa música me lembra assim, não é espírita, né, Martim, de jeito nenhum, mas me lembra assim, eu sei o que fazer, porque eu já vivi e vi aonde eu errei. Então, é bom recomeçar, poder contar com vocês, porque eu não vou estar sozinho. Eu tenho a espiritualidade, eu tenho meus amigos espirituais, eu tenho a casa espírita, eu tenho a minha família, eu não nasci sozinha, embora eu tenha saído sozinha do ventre, do ventre da minha mãe, tenha me desligado do ventre da minha mãe, ela estava ali para me proteger. Eu tive um sustento, eu tive quem me protegesse quando eu era criança. E como espírito o tempo todo eu tenho quem me protege quando eu peço, estendo a mão, falo socorro, né? Tem a música da Igreja Católica que fala, né? Agora eu vou lembrar a melodia que eu estou falando, estou pensando na outra. Mas fala assim, é só estender a mão e dar a mão para Deus, é só quando você precisar, estende a mão que Ele vai estar ali. Tem música dos Beatles também, né? Stand By Me lá. Eu estava lá também. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, quando você está de paz de espírito, quando você vem para se melhorar, você não precisa de ter guerra com ninguém. Você quer fazer o melhor. Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção. Já estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Então, quando a gente
faz a caridade, né? Fala assim, a pessoa está fazendo tanta coisa ali, está fazendo o amor que eu falo, sempre assim, não é só o amor entre um casal, é o amor coletivo, é a caridade. Sem perder o que a gente fala assim, as pessoas às vezes fica meio bitolado, né? A pessoa fala assim, todo dia eu tenho que fazer caridade, todo dia eu tenho que doar uma cesta, todo dia eu tenho que fazer uma coisa. Então você não precisa perder, não precisa ser, a música já não são os loucos sabem, né? Então assim, não precisa ser louco para fazer a coisa certa. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos. Então assim, eu acho que essa música tem várias frases, a gente podia trabalhar, sei lá, várias frases aqui, como conceito, conhecimento espírita, como uma lição espírita. E assim, o medo cega os nossos sonhos. Medo de agir, de mudar, de recomeçar, de fazer diferente, nos paralisa, nos congela e não nos leva a lugar nenhum. Então a gente pode contar com a família, amigos, a casa espírita. No espiritismo, ninguém caminha sozinho. Aqui a gente está, o Rafael falou no começo, a gente tem José de Mococa que nos guia, nos protege, nos ampara todo momento que estamos aqui. E fora também porque ele tem a sua falange de espíritos que nos acompanham e nos protegem. E pedindo socorro, estendendo a mão, tem uma mão que nos acolhe sempre. É saber pedir socorro, é saber quando a gente tem a necessidade de ser acolhido. Essa música, né, fala da clareza e direção, agora eu sei exatamente o que fazer, o recomeço traz um novo foco, um apoio essencial, vou recomeçar, poder contar com você, a jornada não precisa ser solitária. Uma paz interior, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, a serenidade precede a mudança. A força da mente, para quem tem um pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Quando as pessoas falam assim, você vai mudar, você vai reconciliar com alguém, você vai estar dentro daquela família difícil, não vai, você não vai conseguir, né? Às vezes você fala assim, eu não vou conseguir. Eu falo, não, eu vou, eu tenho fé. E aí a gente pega a nossa fé. Eu vou, acredito em mim, eu acredito que eu vou mudar, eu acredito no meu potencial. Se eu fraquejar, eu levanto e recomeço. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos nossos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos. Deixa eu ver se eu acabei mesmo, porque eu quero falar mais, né, para o Rafa me expulsar. E aqui, assim, o que eu trago para vocês, por que eu trouxe uma música? Do Charlie Brown, que é uma banda moderna, uma banda jovem, uma banda atual, porque me veio também, quando eu fiquei com essa música na cabeça, a frequência das coisas que a gente ouve no nosso dia a dia. Então, assim, quando a gente ouve uma música, essa questão da música que ficou assim, é bom recomeçar, poder contar com vocês. Essa frase não saiu da minha cabeça por umas 3 semanas, até eu sentar e falar assim, vou fazer a palestra sobre recomeçar. Então, assim, o que a gente tem de frequência? O que a gente tem nos nossos pensamentos? Que música que fica martelando na minha cabeça? Sempre tem algum musical, né? Na última palestra eu trouxe a música do Legião Urbana aqui para os jovens e agora essa música do Charlie Brown. Lembrando que, assim, o que a gente ouve entra na nossa mente e fica. E a gente fica naquela sintonia, naquela frequência. Então, onde eu quero ter sintonia? E dentro da minha mente eu já estava com essa coisa de recomeço, coisas do ano novo, melhorias, poder contar com vocês, que são vocês também. Então, estarmos aqui, termos a oportunidade de trabalho, a oportunidade de recomeço, a oportunidade de aprendizagem. Está aí a Dona Graça com todo o material para a gente estudar, trazendo o conhecimento do Evangelho e do Espiritismo. Então, assim, o conhecimento é vasto. Basta a gente querer adquirir, ir atrás. Então, assim, quando a gente pensa e quer, a gente pode agir. É ter a consciência, a tomada de consciência de que eu quero aprender, eu quero recomeçar. Hoje eu vou pagar uma folha daquele boleto, eu não vou deixar ele aumentar. Então, às vezes a gente leva uma vida inteira para pagar uma prestação.
porque a gente acumulou alguns dívidas, a gente fez um boletão ali. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente tem uma dívida a ser paga ali, com o nosso interior, com o nosso eu, com a nossa vida, com as pessoas com quem a gente convive. Aí a gente está aqui para melhorar. Estamos aqui num planeta de trânsito temporário. A gente não veio aqui para ficar a vida inteira. Quer dizer, veio para ficar a vida inteira. Mas a gente não vai ter sempre a mesma vida aqui. A gente não quer melhorar, a gente quer fazer sempre a mesma coisa. Eu vou ter 60 mil vidas, e das 60 mil vidas eu vou fazer a mesma coisa, numa parcela só, meia parcela, acumular mais parcela, fazer coisas erradas, não entrar em entendimentos com meus familiares, causar mais prejuízo da minha evolução e da evolução dos meus companheiros, das pessoas que me acompanham. Então as asas ali da sabedoria e da inteligência vão crescer, ou eu vou ficar estagnado com umas asinhas pequenininhas? A minha reforma íntima vai acontecer, ou eu vou ficar ali estagnado? Minha consciência, eu quero recomeçar, eu quero ficar parado. Então esse é sempre um convite, né? Que há possibilidades. Enquanto houver vida, a vida nunca cessa. A gente nunca vai deixar de ter oportunidade. Porque não é só essa vida. A vida não acaba quando a gente desencarna. A gente sabe que começa tudo de novo. E aí recomeçar é necessário, ter essa consciência é necessária. Cada dia é uma lição. A gente aprende um pouquinho a cada dia. A gente não pode desperdiçar o que a gente teve a consciência de erro e é para a gente melhorar. Deus sempre nos dá mais uma chance, sempre há esperança de melhoria. Então a gente sempre vai poder recomeçar. Um dia melhor, sermos melhores, aprendermos mais. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que reflitam, espero que ouçam música, espero que leiam o Evangelho, não na segunda-feira, mas hoje. Fiquem com Deus.